não deve alimentar, não deve dar objetos, não deve incentivar a presença das pessoas nos locais que elas ocupam. Dá a gente coberta, dá a gente janta, almoço, entendeu? Leva a gente para cortar cabelo, a gente toma um banho. E trabalhar não é melhor, não? Sim. Boa tarde, é o correto, não devemos dar o peixe não, tem que ensinar a pescar. E a gente dá muito mais valor ao que conquista com o próprio suor do que o que ganha de mão beijada, né não? O resgate dessas pessoas que moram nas ruas de BH tem que ser pelo trabalho. Só oferecer leito em abrigo não adianta, não está resolvendo esse problema que está sendo cobrado pela população. O Jornal da Alterosa quer mostrar aqui, e insiste nisso, como tem sido o trabalho de assistência social da Prefeitura para saber o que é que está faltando para a gente tirar essas pessoas das ruas. Empresários denunciam furto de dinheiro entregue a uma transportadora de valores em Belo Horizonte. Segundo eles, só de lotéricas, pelo menos 6 na capital foram vítimas em novembro do ano passado. Os donos tiveram que pagar ao banco as quantias extraviadas. A transportadora fechou as portas e até hoje o caso está em investigação. Na pasta, documentos que o dono desta lotérica junta desde o dia 11 de novembro do ano passado. Segundo ele, na época teve R$ 79.200 desviados. A empresa Embraforte não entregou esse dinheiro à Rodoban. Fizemos contato com a Embraforte. No início ela alegou que o carro havia quebrado, que entregaria no dia posterior. Não aconteceu. Câmeras de segurança mostraram um momento em que o funcionário da Embraforte entrou na loja. O empresário contou o dinheiro e entregou o malote nas mãos do rapaz, com recibo assinado e registro eletrônico para a Caixa Econômica Federal. A quantia até hoje não chegou ao banco, que cobrou do comerciante o valor exato. Como que o senhor arrumou o dinheiro para poder pagar a Caixa? Poupança de mais de 30 anos de trabalho, que eu tive que tirar e pagar. Seria para alguma coisa no meu futuro, né? Essa não é a única denúncia que envolve a empresa de transporte de valores. Sem mostrar o rosto, esta comerciante conta que no malote recolhido pela Embraforte, na lotérica dela, estavam mais de R$100 mil, que também desapareceram. Então demorou praticamente uma semana para poder descobrir o que realmente tinha acontecido, porque a empresa Embraforte não entrou em contato, não deu a menor satisfação, e eu descobri com a superintendência da Caixa que eu e mais vários lotéricos que tinham sido roubados, né, pela empresa Embraforte. Ela também tem todos os documentos que comprovam a retirada e o extravio da quantia. Os papéis foram entregues às polícias civil e federal. É uma quantia enorme que estava dentro de um carro forte para assumir assim do nada. Mas isso não existe. Mas eu espero que a justiça faça eles me devolverem o dinheiro e de todos os outros lotéricos e todas as pessoas que foram lesadas, né? Nós somos 6 loterias em Belo Horizonte. O valor aproximado foi em torno de R$1 milhão. A sede da empresa funcionava aqui neste galpão, no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. Mas, segundo os vizinhos, desde o início do ano não há nenhuma movimentação no local. A placa, no entanto, não foi retirada. Os denunciantes prestaram depoimento às polícias civil e federal, mas os inquéritos ainda estão em andamento. A Débora Damasceno nos mandou um vídeo de um terreno abandonado em BH que virou bota fora de lixo. Este é um lote no bairro São Lucas, na esquina entre as ruas Nísio Batista de Oliveira e Carlos Peixoto. Esse lote pertencia a uma construtora, por essa construtora quebrou. O lote está abandonado. Com isso está atraindo mau cheiro, vocês podem ver caca de vidro aqui, bastante lixo. Está atraindo roedores, vetores de diversas doenças. Além de ficar esteticamente um absurdo, né? Já foi pedido para a prefeitura tomar uma providência com relação a isso. Porém, até hoje, a gente só está percebendo piorar a situação. Era só um pedaço que estava quebrado do muro, porém agora já tem um pedaço bastante grande. A Regional Centro-Sul da Prefeitura de BH informou que o dono do lote já foi notificado para providenciar essa limpeza e o fechamento do terreno. O prazo é de 30 dias. Depois disso, ele pode ser multado em R$ 2.331. Fez algum flagrante em vídeo? Tem alguma denúncia ou reclamação? Mande para a gente pelo WhatsApp. O número é 8814-1360, código 31. Também pode ligar para falar conosco no 3237-6085, código 31.
Começou hoje, vai até sábado, o transporte das urnas eletrônicas. As de Belo Horizonte vão seguir para os batalhões da Polícia Militar, onde ficam até a madrugada de domingo. Só então serão deslocadas para os locais de votação. Na primeira leva serão 510 equipamentos encaminhados ao batalhão do Barreiro de Baixo. No interior, os cartórios adotam os próprios procedimentos para poder deixar o material sob a guarda da PM. Em todo o estado serão usadas 51.667 urnas que foram abastecidas com os dados dos candidatos até a última terça-feira. E a Polícia Federal começou a Operação Eleições 2014 para o combate aos crimes eleitorais. Nas eleições de 2012, a Polícia Federal apurou uma suspeita de adulteração de 11 urnas no sul de Minas. Elas estavam sendo transportadas de Três Corações até São Tomé das Letras. Os moradores disseram que os aparelhos teriam sido violados nesse trajeto. Os equipamentos foram analisados e o crime foi descartado. Neste ano, alguns agentes federais vão trabalhar descaracterizados. Nós temos equipes que atuam em áreas específicas. E nessa equipe temos viaturas ostensivas e viaturas discretas, com policiais atuando de forma descaracterizada a fim de prender em flagrante quem estiver cometendo delito eleitoral. Lembrando que o eleitor que aceitar essa promessa também incorre no crime, com a pena de reclusão de até 4 anos. Essa operação da Polícia Federal só termina na segunda-feira, dia 6 de outubro. E a Justiça já mandou recolher quase 2.300 cavalhetes irregulares de propaganda eleitoral que estão nas ruas de BH. De acordo com a lei, o material não pode ficar exposto das 10 da noite às 6 da manhã, mas muitos candidatos não respeitam a legislação. Avenida Silviano Brandão, região leste da capital. Os carros passam e são obrigados a desviar dos cavaletes que foram parar no meio do asfalto. Pedaços de madeira voam entre os veículos. Acho um absurdo, né? Esses troços caídos pela rua fora aí, com esses grampos aí, até, né, provocando dano em pneus aí, ninguém tá nem aí, né? Às 7 horas da manhã, um acúmulo de propagandas quebradas pelas principais ruas e avenidas da cidade. Os pedestres desviam, outros passam por cima. Eles estão querendo voto. Ao invés deles dar exemplo, olha o que eles fazem. Suja a cidade, né? Enfeia a cidade, é horrível. Na Praça 7, placas presas com arames às muretas de proteção, o que é proibido pela legislação. Fala comigo que podia. Quem falou que podia, no caso? O pessoal lá do partido. Nossa equipe também circulou pela cidade após as 10 da noite e encontrou propaganda exposta, horário em que a divulgação não é autorizada. De acordo com o último levantamento do TRE, até o dia 29 de setembro, foram recolhidos 2.266 cavaletes irregulares pelas vias da capital. Mas o que prevê a legislação? Como as pessoas podem denunciar? O próprio eleitor ele pode levar essa notícia de irregularidade para a Justiça Eleitoral, ele pode utilizar o sistema de denúncia online no site do TRE ou então se dirigir pessoalmente ao cartório eleitoral mais próximo. O chefe de propaganda eleitoral do TRE destaca ainda as restrições à campanha a partir desta quinta-feira. É o último dia para os candidatos realizarem os seus comícios, é também o último dia para a propaganda no horário eleitoral, gratuito no rádio e na televisão. Amanhã, sexta-feira, é o último dia para a veiculação de propaganda paga na imprensa escrita, jornais e revistas. E sábado é o último dia para a veiculação dos outros tipos de propaganda de rua. Por exemplo, caminhadas, carreatas, passeatas, inclusive com a distribuição de santinhos, carros de som e alto-falantes, e também os cavaletes e as bandeiras, até às 22 horas. Essa ideia dos cavaletes eu achei péssima. Vários vão parar nas pistas por onde os carros passam. Eu passei por cima de 3 hoje vindo para o trabalho. Vamos ver como é que está o trânsito de Belo Horizonte ao vivo com a ajuda das câmeras da BH Trans. A Nossa Senhora do Carmo com contorno na altura da Savassi. O trânsito é intenso, um pouco lento, principalmente na saída aí da trincheira da Rio Grande do Norte. Agora a gente vê Cristóvão Colombo com Alagoas na Savassi. O cruzamento está tranquilo neste momento. E agora Pouso Alegre com Itajubá na Floresta, trânsito intenso de carro, de veículos neste momento. Um ônibus desgovernado subiu na calçada e foi parar dentro de uma casa em Ribeirão das Neves.
Foi o Matheus Fernandes quem nos enviou as imagens feitas nessa quarta-feira na Avenida Madre Silva. O motorista da linha 6170 do Rosa Neves descia em direção a Ribeirão das Neves quando o veículo deslizou na pista que estava molhada com a chuva. Segundo ele, as marcas do pneu ficaram no asfalto. Por sorte, ninguém ficou ferido nesse acidente. A gente vê aí a marca no asfalto, né, da frenagem que o motorista fez, mas não adiantou nada, foi parar lá dentro da casa. Faça como o Matheus, mande pra gente imagens pelo WhatsApp, anotou o número 8814-1360, código 31. Um homem foi morto a tiros dentro de uma unidade de saúde em Juiz de Fora. Ele foi vítima de uma quadrilha de traficantes rivais. Um outro paciente que não tinha nada a ver com a confusão também foi baleado. A Polícia Civil já identificou os 5 suspeitos de terem matado um homem de 25 anos dentro do posto de saúde do bairro Santa Rita, na última quarta-feira. A motivação, infelizmente, uma vez mais, é questão relativa à venda de substâncias entorpecentes. Maxwell Ferreira Guedes foi baleado enquanto aguardava atendimento no posto de saúde. 3 dos 5 envolvidos estariam armados e atiraram. Um homem de 50 anos que estava no posto foi atingido por um tiro na barriga. Ele estava no posto de saúde para ser atendido e acabou sendo alvo desses inconsequentes autores de crimes. Esta não é a primeira vez que um tiroteio ocorre em local público. A sensação é de que os jovens estão perdendo o medo e o respeito por pessoas que não têm envolvimento com os crimes. A Polícia Civil acredita que esta ousadia esteja ligada à sensação de impunidade. É a demonstração de que eles realmente não estão tendo limites. E a Delegacia de Homicídios, a partir de agora, realmente ela vai ter uma participação, uma atuação diferenciada com o intuito de coibir e demonstrar a esses jovens que a impunidade ela não vai ter vez a partir de então. Traficantes usaram um ursinho de pelúcia para esconder drogas. Foi lá em Montes Claros, mas essa ideia acabou dando cadeia depois que a quadrilha foi presa. O urso de pelúcia era o esconderijo da cocaína que estava junto com a bateria, dentro de um porta-moedas. 7 porções da droga foram encontradas. A operação da Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público, prendeu em flagrante 2 pessoas suspeitas de tráfico de drogas. Um adolescente também foi apreendido. Atendiam a um público muito grande de usuários da cidade de Montes Claros e utilizavam diversos esconderijos para estar comissionando essas drogas. Um carro usado pelos suspeitos foi apreendido e levado para o pátio da delegacia. Ainda de acordo com o delegado, as pessoas presas não têm passagens pela polícia e ninguém sabia que os suspeitos tinham envolvimento com o tráfico. Vizinhos e familiares não tinham conhecimento dessa prática delitiva, mas a Polícia Civil tomou conhecimento desse fato, investigou e hoje a gente conseguiu prendê-los em flagrante delito. Os bombeiros conseguiram apagar o fogo que destruiu uma área grande de vegetação na Serra do Curral, em Belo Horizonte. Mas o risco de novos incêndios é ainda temor para moradores de uma vila cravada no pé da serra, entre o Belvedere e o Mangabeiras. Onde havia fogo, ainda dá para ver a fumaça. Após o controle do incêndio, que durou 2 dias e deixou boa parte da Serra do Curral coberta de cinzas, moradores da Vila Cabamundo continuam preocupados. O fogo tirou o sono de muita gente. É completamente assustador, porque você vai vendo devastando toda a montanha, né? Toda a mata, e parece que está cercando toda a comunidade com fogo. Porque aqui, na verdade, se você observar, a gente está num buraco, a gente está no lugar baixo da vila, né? E a montanha está toda em cima. A comunidade, que fica bem abaixo da serra, tem quase 1.400 habitantes e 371 casinhas. Segundo os moradores, os incêndios ameaçam as nascentes, usadas por eles para beber, para diversão e para lavar roupas. Além disso, expulsam os animais da mata. Hoje em dia a gente deveria até se desculpar com a natureza, né? Porque tem muitos coatis, aqui tem jacus, tem os animais peçonhentos que não nos trazem problemas, mas a gente deveria preservar mais, porque as crianças não vão ver isso mais daqui a uns tempos. Desta vez o incêndio chegou a esta mata, que fica nos fundos de uma ONG que atende a 200 crianças e jovens da Vila Cabamundo. O fogo alcançou o viveiro de plantas e fez estragos. Ele também destruiu uma caixa d'água. A outra foi retirada de onde ela estava para que não fosse atingida pelo incêndio. A sorte é que a fundadora da associação fez há 2 semanas um acero no entorno
dono do terreno foi o que impediu que as chamas avançassem. A ONG está no terreno da mineradora, onde hoje ainda foi registrado um pequeno foco no tronco de uma árvore, mas o fogo foi logo apagado. Na terça-feira, quando a fumaça invadiu a região, alunos das oficinas de arte se assustaram. Pegou fogo, foi rodando ali, ó, aí foi lá pra cima lá, aí tá pegando fogo. Tinha muita fumaça? Tinha. Quando tem um foco assim, eu já fico alerta, né? Porque o fogo, o vento, foi o vento que espalhou esse fogo. Fogo seco, sem água, né? Então, a qualquer momento a gente pode sofrer outro incêndio, né? Quinta-feira de céu parcialmente nublado, com períodos de predomínio de sol na maior parte de Minas. Nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce, região central, há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. 33 graus é a temperatura máxima em Belo Horizonte. Ela chega aos 30 em Ipatinga, aos 25 graus em Mariana. Em Unai, os termômetros atingem 29 graus e 22 em Poços de Caldas. Em Belo Horizonte, o tempo continua quente e seco. A temperatura neste momento é de 31 graus e a umidade relativa do ar está em 33%. Há 3 dias da eleição, muita gente ainda não escolheu em quem vai votar. Os candidatos estão de olho nos indecisos que podem decidir os rumos do país. Um pesquisador político afirma que vamos ter surpresa no segundo turno. Faltam 3 dias para as eleições e muita gente nas ruas ainda não sabe em quem votar. Indecisa demais. Sinceramente, não sei em quem votar. Eu tô na dúvida. Tô muito indecisa. Ainda tô para decidir. Vamos pensar até dia 5. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Census aponta que 17% dos eleitores ainda não escolheram os candidatos. A maior dúvida é com relação a quem vai ocupar a presidência da República. A gente fica em dúvida, cada um fala uma coisa diferente. Para este jornalista especializado em política, o principal motivo para tanta indecisão é a falta de interesse dos eleitores com o pleito do próximo domingo. Os eleitores simplesmente passaram boa parte da campanha ignorando. Essa eleição vai ser decidida no Photochat no próximo domingo. De acordo com o presidente do Instituto Census, a porcentagem de aceitação e de intenção de votos aos candidatos tem variado muito nas pesquisas desde o início da campanha. Para ele, isso pode jogar a decisão para os indecisos. Pelas projeções, essas duas curvas, a curva da Marina caindo e a curva do Aécio subindo, elas estariam se cruzando justamente nesse fim de semana, né? Há uma certa imponderabilidade em relação aos resultados, mas existe uma forte probabilidade de que isso ocorra. E o pesquisador acredita que a eleição não será decidida no primeiro turno. Com grandes chances de Aécio ir para o segundo turno. O Jornal da Alterosa esclarece as dúvidas dos eleitores sobre o processo de votação do próximo domingo. Nas vésperas das eleições, ainda tem gente com dúvida sobre a votação. Por isso, o Jornal da Alterosa, com a ajuda do TRE, esclarece para você. Quem é obrigado a votar? É obrigado a votar o eleitor que tiver entre 18 e 70 anos e o voto é facultativo, ou seja, vota se quiser aquele que estiver inscrito no cadastro, tiver entre 16 e 17 anos ou mais de 70 anos. Quem tem mais de 70 anos que não votou na última eleição pode votar agora? Ele pode votar sem problema, desde que ele não tenha votado nem justificado depois dos 70. Porque se ele fez isso, por exemplo, com 64, 66, 68, aí ele teria que ter votado e pode ter tido cancelado. Nesse caso, na dúvida, ele liga para o Disque Eleitor e confere a situação dele no cadastro. O Jornal da Alterosa acompanha todos os candidatos à presidência que fazem campanha em Minas Gerais. Nessa quarta, o candidato Aécio Neves do PSDB esteve em Juiz de Fora e governador Valadares. Aécio seguiu de van para o centro da cidade e fez uma caminhada ao lado dos candidatos ao Senado, Antônia Anastasia, e ao governo do estado, Pimenta da Veiga. Ele comentou sobre as denúncias que envolvem o uso dos Correios pelo PT em Minas. Nós estamos entrando, então, com uma investigação criminal no TRE, com uma denúncia
de abuso de poder político junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E chegamos à conclusão de que os Correios não cumpriram a sua função, prevaricaram e, portanto, o presidente dos Correios também está sendo acionado por nós. No início da noite, Aécio chegou a Governador Valadares e seguiu em carreata pelo centro da cidade. E a coligação Muda Brasil, que apoia o candidato a presidente Aécio Neves, vai acionar a Justiça Eleitoral para apuração das denúncias do uso dos Correios pelo PT em Minas. A confissão do deputado Durval em vídeo ao lado do presidente nacional dos Correios é a maior prova que pode existir da utilização dos Correios em benefício da campanha da presidente Dilma. É uma prova incontestável porque é uma confissão em áudio e vídeo feita por um deputado estadual ao lado do presidente nacional dos Correios. Portanto, foi feito por eles, foi uma declaração feita por um deputado e respaldada pelo presidente dos Correios. O PSDB Nacional estará entrando hoje à tarde com uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Alunos de uma escola municipal de Santa Luzia simularam hoje uma eleição. Os candidatos fizeram até propaganda eleitoral em que apresentaram as propostas sobre segurança, educação e saúde. Interrompemos a nossa programação para o horário político eleitoral. Meu nome é Gabriel Moraes e sou minha candidata a governador. Meu partido é Bela Fera, meu número é 88. Eu vou falar uma das minhas propostas sobre segurança. Eu vou pôr mais policiamento nas ruas. Vote em mim para a melhoria do nosso país. Dá uma chance de mostrar o meu lado também político. Hospitais com médicos profissionais. Minha proposta de educação é criação de mais escolas. E eu quero que vocês votem em mim porque eu vou colocar bastante propostas melhores para o mundo. E os candidatos prepararam não só o gogó, eles também fizeram cartazes para conquistar os eleitores. São apenas crianças, mas que já estão aprendendo a seriedade de escolher um representante. Analisei cada candidato. Meu amigo falou sim que ele vai, se ele for um negócio lá, ele vai construir creches, escolas com projetos muito bons e escola. Com a propaganda feita, agora é a hora da verdade. Com o título de eleitor nas mãos, os eleitores mirins vão confirmar a identidade com os mesários, preencher as cédulas e então depositar o voto na urna. Tudo sob o olhar atento dos fiscais. A ideia é continuar com o projeto, líderes de turma, talvez até um grêmio estudantil futuramente, para inserir esses meninos na política mesmo. Todos os 350 alunos dessa escola municipal em Santa Luzia votaram. Foi esta professora do 4º ano que idealizou o projeto. Despertar neles assim o desejo de participarem da cidadania e do processo, efetivamente, do processo eleitoral. Os pais, corujas, adoraram a ideia. Eles já vão aprendendo desde cedo, né? O que é a política, né? Conhecer a função de cada um. Isso é super importante para que gere nas crianças, né? Nessa nova geração, uma forma de fazer política diferente, uma forma solidária, uma forma suave. Nós, eleitores, nós esperamos saúde, educação, segurança de qualidade, porque nós merecemos um futuro melhor. É isso aí, vamos trabalhando o futuro, né? Quem sabe as coisas não melhoram no nosso país quando essa geração aí estiver grande, quem sabe também na política. A agenda dos candidatos ao governo de Minas para esta quinta-feira. Eduardo Ferreira, do PSDC, participa de debate na UFMG e se encontra com aliados políticos em Itabira. Fernando Pimentel, do PT, faz caminhadas em Ituiutaba e Araguari. Fidelis Alcântara, do PSOL, participa de debate na UFMG. Pimenta da Veiga, do PSDB, faz caminhada e carreata em Lavras, Três Pontas, Alfenas e Poços de Caldas. Tarcísio Delgado, do PSB, almoça na Associação Comercial de Juiz de Fora. Professor Túlio Lopes, do PCB, participa de debate na UFMG e faz corpo a corpo no centro de BH. Cleide Donária, do PCO, não divulgou a agenda. Tem TV Verdade daqui a pouquinho, depois da propaganda eleitoral, que está no último dia. Amanhã a gente começa mais tarde, 12:45, depois do Alterosa Esporte. Hoje ainda tem outras informações, 6:10 da noite. Uma boa tarde para você.